né? E que são aquelas que se tornaram também resistentes a vários antibióticos. Para a gente poder entender esse momento de preocupação mundial na saúde, a gente precisa falar com um especialista, o Dr. Harold Fernando Vicente de Brito, que é médico veterinário, está aqui conosco. Ele é doutor em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Paraná e é professor de pós-graduação da Faculdade Qualitas. Doutor, confirma, né, que há de fato essa preocupação mundial com relação às superbactérias, mas aí no primeiro momento, antes ali do intervalo comercial, eu comentava aqui o seguinte: a gente não pode só parar para pensar que as superbactérias têm uma relação diretamente só com o organismo dos animais, dos pets, mas tem uma relação e talvez até consequências severas com o organismo humano também. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, de Florianópolis e região. Então, ela tem a relação, na verdade, com diversos organismos, não só o ser humano, os pets, mas também animais de produção. Então, as bactérias, elas conseguem infectar organismos diferentes, né? Então, ela pode estar no ambiente, ela pode estar infectando um gato, um cachorro, um animal silvestre, por exemplo, e pode estar infectando o ser humano também. E pode passar de um para o outro, e essa é a grande preocupação. Ela ser transmitida de um animal para o outro e sendo resistente a várias bases antibióticas, acabar matando pessoas, né? Então, hoje, a OMS já estima que morrem 700 mil pessoas por ano por bactérias resistentes a vários antibióticos. E a expectativa é que, se a gente não fizer nada, em 2050 vai morrer uma pessoa a cada 3 segundos, o que dá mais de 10 milhões de pessoas por ano. Esse universo que o senhor falou de mortes aí confirmadas pela OMS, obviamente que tem relação já direta com as superbactérias, também transmitida através dos animais, não? Ou é especificamente só dessa natureza mesmo de transmissão? Então, são bactérias que estão infectando a gente, mas que podem estar vindo de animais. Por exemplo, eu já peguei vários pacientes, então, pets, né, cachorros e gatos, com infecções bacterianas por bactérias que eram multiresistentes e bactérias que comumente infectam a gente. Por exemplo, por Klebsiella, que é uma bactéria que comumente causa pneumonia na gente. Eu peguei PET com infecção por Klebsiella, que era resistente a muitas bases antibióticas, já quase todas. Seria uma espécie de mutação, é uma alteração que vem ocorrendo ao longo do tempo, porque esses micro-organismos, de fato, a gente sempre tem percebido na imprensa mundial, principalmente a imprensa especializada de saúde, falando, olha, houve uma variação, houve uma mutação aqui, enfim, os micro-organismos estão lá evoluindo, e a gente tendo que correr atrás dos prejuízos, doutor. Isso, e quando a gente usa o antibiótico de maneira errada, a gente favorece essas mutações. Então, se a gente vai tratar uma infecção, por exemplo, e a gente não acaba completamente com aquela infecção, aquelas bactérias que acabaram sobrando e sendo dispersas, né, no ambiente, ou seja, transmitindo para um outro, por exemplo, essas bactérias geralmente tendem a ter algumas alterações, né, que fazem com que elas sejam resistentes aos antibióticos. Mas existe tanto tipo de mutação que isso está na genética da bactéria já, e tem uma transmissão também entre bactérias, que a gente fala que é mutação mediada por plasmídio. Que é uma parte lá do DNA da bactéria. O DNA da bactéria é diferente do nosso, em vez de ele estar no núcleo da célula, ele está espalhado nela, tá? Então acaba sendo um pouquinho diferente. E uma bactéria, quando duas bactérias co-infectam um animal ao mesmo tempo, pode transmitir essa resistência também de um para o outro. Doutor, a verdade é que, assim, ultimamente, né, não falando numa linha de tempo aqui para eu não ser impreciso nessa observação, mas, assim, a gente observa cada vez mais que os seres humanos adotam cada vez mais, ou compram animais, enfim, trazem eles para o dia a dia e os transformam muitas vezes, né, muito mais do que membros da família, devido à dinâmica da relação no dia a dia. Ou seja, o contato próximo
com os animais de estimação, com os tutores, enfim, ele pode de fato já começar a nos criar algum tipo de problema se a gente não tem a saúde totalmente equilibrada de ambos os lados, né? Eu quero dizer também, na verdade, é o seguinte, o fato desses bichinhos estarem pelo ambiente interno da casa, cozinha, sala, quarto, a gente pode estar correndo algum risco e muitas vezes, né, inocentemente, talvez nem perceba, né? O carinho é tanto, né? O dia a dia ali, o convívio é tão gostoso. Inclusive, eu até observei um sujeito passando próximo do senhor aí agora. Eu imagino que seja o gato de estimação da família. Isso, é uma gata. É uma gata, né? Pois é, e realmente hoje o contato é muito próximo, né? Então o pet hoje ele deixou de ser um animal que ficava do lado de fora de casa e ele passou a ser um membro da família. E isso é bem normal. É claro que o contato do pet, por exemplo, com uma cozinha, se ele estiver com uma infecção, é claro que vai favorecer também a essa transmissão, né? Então, se ele está infectado, eu vou ter que ter um cuidado maior. Então, a gente tem que ter isso em mente. Tem que ver onde que esse pet pode estar, né? Ele vai estar, por exemplo, se ele está em cima da mesa, você está favorecendo que tenha a bactéria mais próximo de você, né? Só que é o seguinte, se ele não tem uma infecção, se ele não está com uma doença, não tem o que ele te transmitir também, né? É claro, tem que ter aqueles contatos que a gente tem também de higiene, por exemplo, com fezes, isso é fundamental. Se a gente tem todos esses cuidados, o cuidado com o alimento, o cuidado com as fezes do animal e tudo mais, não é um problema ele estar junto, né? É até uma chance menor dele estar infectado quando ele está dentro da casa, né? Então, aquele animal que ficava fora de casa, ele vivia muito menos, ele tinha muito mais doença, ele tinha muito mais infecções. Por exemplo, essa minha gata que você viu subir aqui no meu colo, ela nunca tomou antibiótico até hoje. Ela tem mais de 3 anos de idade e nunca tomou antibiótico. Nenhuma vez na vida dela ela tomou antibiótico. E provavelmente não vai precisar tomar, se eu cuido para que ela não tenha infecções. Verdade. Quando tiver infecções, tratar adequadamente. Então, tratar muito bem a infecção. Verdade Se eu... que... Pois não, Oi, desculpe, perdão por interrompê-lo, pode concluir. Então, se eu trato bem a infecção, eu evito que tenha essas bactérias que se tornam multiresistentes, né? Eu não deixo ela se tornar multiresistente. Eu trato corretamente e acabo com aquela linhagem daquela bactéria naquele momento, né? A verdade é que a gente tem que ter a preocupação, obviamente, né? Mas também não pode entrar em pânico, né? Há um temor mundial pelo superdesenvolvimento, né? E daqui a pouco, quando você vê, tá num continente, tá no outro, tá aqui, tá ali, mas acontece que superbactéria tem lá do outro lado do mundo, como tem aqui do lado de cá também, né? Doutor, para a gente fechar aqui, mas a verdade é que eu também posso transmitir para o meu animal, né? Não é só ele para mim. Exato, sim, nós podemos transmitir para eles com certeza, tá? Então, se a gente está com uma infecção, a gente tem que cuidar para não ter essa transmissão para o nosso pet, né? Mas tem mais uma coisinha só, Marcelo, que eu queria lembrar. Embora a gente esteja falando muito aqui do pet, a gente tem que cuidar também com o que é selecionado na agricultura, tá? Então, por exemplo, hoje em dia, muitos produtores, eles compram diretamente o antibiótico na loja agropecuária e não existe uma restrição para a venda de antibiótico. Não existe uma restrição, por exemplo, para você, se você tem um cachorro, ir lá na loja agropecuária e comprar também um antibiótico e usar para o animal. Então, isso também leva à seleção de bactérias multiresistentes, e isso pode estar levando para a gente. Eu não sei se você lembra, mas há um tempo atrás, teve uma operação da Polícia Federal que foi chamada de carne fraca, que tinha a ver com infecções em alimentos com presença de um tipo de bactéria, né? Então, assim, bactérias podem vir no alimento. Se eu seleciono essas bactérias antes, tá? Se eu seleciono elas usando bases antibióticas e elas não funcionam direito para aquela bactéria e eu mantenho aquelas bactérias, isso pode fazer com que a gente traga para dentro de casa, olha só, comprando no mercado uma bactéria super resistente. É verdade. Tá? Então, a gente tem que ter uma visão bem maior, né? Tem que ver a questão do PET, do veterinário prescrever corretamente os medicamentos, né? Não só tentar facilitar para o cliente
a utilização, mas realmente prescrever pensando no combate da infecção, Pois não. mas tem que pensar nisso também, será que não está na hora da gente ter receita retida para antibiótico na veterinária também, como ocorre em seres humanos hoje? E certamente, né? Doutor Harold Fernando Vicente de Brito, médico veterinário, doutor em ciências veterinárias e professor, né, de graduação da Faculdade Qualitas. Doutor, muito obrigado pelo bate-papo, sempre à disposição. Em outros momentos a gente certamente vai voltar a conversar aqui, porque a gente precisa ampliar cada vez mais esse assunto. A gente precisa falar das superbactérias e os pets sempre. Um abraço para o senhor, bom dia. Um abraço, obrigado, obrigado pela oportunidade e um bom dia para vocês aí. Um bom dia.